Olá pessoal, aqui é o Felipe Portal, então vamos lá para mais uma dica para o Enem. Então eu irei falar agora sobre efeito Doppler, certo? O que seria efeito Doppler? Efeito Doppler é o que a gente escuta normalmente quando a gente escuta uma ambulância. Por quê? Se nós estivermos, por exemplo, numa rua, a gente consegue ouvir aquela ambulância vindo, a gente consegue daí ver. E normalmente o que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler seria então o fato de nós escutarmos então uma frequência diferente do que realmente ela seria. Por exemplo, quando estiver vindo uma ambulância, o que acontece? Nós escutamos uma frequência mais alta, certo? Uma frequência mais aguda. Então ela fica assim. Depois que ela passa por nós escutaríamos então uma frequência mais grave. Ela ficaria. Então sempre na aproximação, a frequência, a gente vai escutar ela com uma frequência então mais aguda. Então a frequência aparente é o que nós escutamos, ela vai ser maior do que a frequência da fonte, ou seja, o que realmente seria a frequência que está sendo emitida, certo? E quando ela está se afastando o som, então, a frequência que nós vamos escutar, ela vai ser então mais grave, ou seja, vai ser menor que a frequência da fonte. Então, lembrem da ambulância, é o clássico. Está se aproximando, aumenta a frequência. Então ele fica mais grave, certo? Então, a aproximação, a gente vai escutar ele uma frequência mais aguda. Quando ele estiver se afastando, uma frequência então mais grave. Então, como é que a gente faz então? A equação do efeito Doppler. Então vai ser a frequência do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos velocidade do observador. Ó, observador, observador. Fonte, e aqui é a fonte. Então vai ser sempre observador dividido velocidade do som, ó. VS é a velocidade do som que eles vão te dar. Velocidade do observador. Frequência da fonte, velocidade do som, velocidade então da fonte. Mas o que seria este sinal? Como é que a gente determina? Então, vejamos então, ó, como é que vai ser então a regra do sinal? A regra do sinal vai ser sempre o seguinte. Nós vamos então botar então aqui, ó, observador, fonte. Então, daqui para lá, ó, sempre no sentido observador, fonte. Nesse sentido aqui é o positivo. Observe aqui, ó, observador, fonte. Como é que vai ser a regra então, ó? Observador, fonte. Então, para cá vai ser o positivo. Então, agora vamos analisar como é que se eu tivesse que calcular, como é que eu calcularia? Então vai ser, ó, a frequência do observador, que é a frequência aparente, essa é a frequência do observador, certo? Então, frequência do observador dividido pela velocidade do som, velocidade do observador. Frequência da fonte, velocidade do som, velocidade da fonte. Mas e esse sinal aqui? Então, olhamos para cá. O meu observador, ele não está andando na mesma direção que a minha regra positiva? Então, ele é positivo aqui também. Se ele estivesse parado, aqui seria zero. Mas como eu estou supondo que ele tem uma velocidade, então, se ele está andando na mesma direção, positivo. E a minha fonte está andando no sentido, para o lado, ele está indo na direção do negativo. Ó. Se para cá é positivo, para lá vai ser negativo. Então, negativo aqui então, certo? Colocou o sinal, acabou. É só substituir os valores e acabou a questão. Então, a parte mais difícil de calcular isso daqui é saber essas regras de sinal, mas a regra é simples. Observador, fonte, positivo e daí tu analisa. Se ele estiver andando no sentido positivo, é positivo. Se estiver andando no sentido negativo, negativo. Vamos lá para mais um exemplo aqui, ó. Ó, observador, fonte. Então tá, o meu observador está andando em qual sentido? Ó, para o sentido negativo. Se para lá é positivo, para cá é negativo. Então, negativo, certo? E a minha fonte está andando em qual sentido? Ó, observador, fonte, então positivo para lá. Minha fonte está andando no próprio sentido positivo, então positivo. E acabou, gente. Então o mais importante é primeiro saber, antes de saber calcular, saber isso daqui lembrar. Se aproxima, a frequência aumenta, né? A frequência aparente, a gente vai escutar ele uma frequência mais aguda. Quando estiver se afastando, uma frequência mais grave. Certo, pessoal? Então era isso, um forte abraço, fui!